Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos e bem-vindos a mais um 6h40. Já começamos, já temos gente online aqui no canal do YouTube. E temos muitas novidades hoje para tratar sobre concursos que saíram e editais que foram lançados. Então tem uma novidade grande que eu vou falar já já. Quem for esperar até o final vai saber esta novidade, que eu vou deixar ela para a última etapa. Temos algumas coisas importantes também, que provavelmente vai ser tema de prova. Provavelmente não, vai ser tema de prova, certeza. Tem algumas coisas rolando em Brasília, meu, que vão cobrar isso muito, 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 muito. E uma coisa que eu chuto que vai cair no MPDFT. Então, fiquem ligados que daqui a pouco vou começar as novidades do mundo jurídico. Vamos lá, bem-vindos a mais um 6h40 e vamos começar hoje com as principais novidades já do STJ. Primeiro, o STF, na verdade, vamos começar pelo STF. O STF entendeu que a Paraíba deve pagar horas extras a servidores da Justiça que tiveram carga horária aumentada. Por maioria, a segunda turma entendeu que o julgamento de jornada deve ser acompanhado do aumento da remuneração. Então, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que reconheceu às serventuárias de justiça o direito ao pagamento de horas extras em razão do aumento de 1 hora na jornada de trabalho. O que aconteceu? O Estado da Paraíba ele fez sob o argumento de que houve uma alteração, que a alteração havia ocorrido dos limites previstos na lei, por isso mais. Então, isso não representava a redução indevida da remuneração. O governo estadual estabelece que a jornada de trabalho do servidor público é de 44 horas semanais e o fato da administração do TJ Paraíba ter fixado inicialmente a jornada de 6 horas diárias não asseguraria aos servidores aumento de salário na readequação posterior. Então, o que acontece? Você tem um edital, o edital lança lá uma jornada de trabalho de 44 horas. Só que fixou na prática, fixou a carga horária de 6 horas diárias. E aí, depois, 6 horas diárias, você sabe que não dá 44 horas, né? Mas aí depois o Estado decide readequar. Readequar aumenta 1 hora na carga horária. Se readequou, se aumentou 1 hora na carga horária, mesmo o edital tendo fixado alguma coisa, cabe sim aumento de salário. Deve ser pago as horas extras dessa hora trabalhada, mesmo que o edital esteja prevendo 44 horas semanais. Então, cuidado, estados que queiram aumentar a carga horária do servidor, mas não querem pagar o justo, né? Então, segundo o STF, tem que pagar hora extra sim. Mais de STF. STF define que a ação civil pública pode contestar a desapropriação após expirado o prazo da rescisória. Nas ações que a gente sempre tem uma ação rescisória, né? A ação rescisória é aquela que você pede depois, tudo que foi havido, tudo mais. E a gente tem as espécies de ações civis públicas. Quem está estudando para MP, carreira jurídica e tudo mais, presta muita atenção em ação civil pública, que o direito coletivo cai e muito. Segundo o tribunal, a utilização da ação civil pública no questionamento de sentença já transitada em julgada só vale para o caso de desapropriação. Então, para a ação... Me deu um branco agora. Calma que eu tô acordando ainda, viu, galera? Vamos lá. No caso aqui, o recurso ele discute na origem assim, o processo de desapropriação ajuizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, a respeito de terras localizadas em regiões de fronteira no Paraná. Segundo o particular que alega ser proprietário da área, decisões de primeira e segunda instância teriam autorizado a executar os honorários de sucumbência pela União. No entanto, o MPF ingressou com a CP após o prazo constitucional de 2 anos para a propositura de ação rescisória. A ação rescisória ela tem um prazo de 2 anos. Lembre desse prazo. Alegando que o governo estadual teria fornecido títulos de propriedades irregulares. Ainda de acordo com o MPF, não existiria coisa julgada por não ter ficado claro nas decisões questionadas o domínio da área, portanto, os honorários como ação da indenização não deveriam ser pagos. E aí levaram esse caso ao Supremo. E segundo o Supremo, considerou que a ação civil pública do MPF pode sim ser proposta, mesmo após o trânsito em julgado, no caso da desapropriação, mesmo depois de expirado o prazo para juizamento de ação rescisória. A decisão se deu no RE 10.10.819, com repercussão geral,
na sessão plenária de quarta-feira, ontem. No mesmo caso, também foi assentada a tese de que os honorários advocatícios sucumbenciais, honorários têm sido bem discutidos no Supremo ultimamente, somente são devidos caso haja o dever de pagamento da indenização pela parte contrária. No caso, a discussão do Estado. Então, dicas de provas. Primeiro, prazo da ação rescisória, 2 anos. Segundo, estudar ação civil pública. Vocês precisam estudar ação civil pública. Falar um pouquinho de desapropriação. Desapropriação é uma medida de intervenção administrativa que o Estado, por interesse público ou por necessidade, vai lá no bem do particular e pega para ele. Para quê? Para o Estado utilizar. Tem todo o procedimento de desapropriação e tudo. Mas lembrando que desapropriar não significa que o Estado vai simplesmente tomar. Não é uma medida de intervenção. Tinha uma coisa que eu estava querendo lembrar. Não é uma limitação administrativa, não é querendo lembrar de administração. Não é a requisição administrativa, não. O Estado ele vai comprar aquela área por interesse público. Logo, ele tem que pagar ao particular, o dono daquela área, os seus devidos direitos. Por exemplo, vai ter que pagar o valor do imóvel. Aí pode-se discutir, né, o preço do imóvel que vai ser pago e vai ter que pagar possíveis indenizações que tenham sido feitas também. Então, tudo isso também é na esfera discutível. Mas o Estado pode sim desapropriar por interesse público. Pegaram? Boa. A ministra Rosa Weber, ela suspendeu a decisão do TJ Goiás que determinava a progressão de carreiras dos servidores do Estado. Segundo a ministra, não foi observada a suspensão pelo STF da eficácia de emendas à Constituição Estadual que estabeleciam limites de gastos aos poderes estaduais. Então, ela suspendeu a decisão, pois haveria um limite de gastos aos poderes dos estados. A gente está passando por uma situação difícil e existem algumas emendas constitucionais que elas limitam o quanto o poder público pode gastar, principalmente em razão da pandemia e tudo mais. Então, haja vista isso, a ministra Rosa Weber suspendeu a decisão do TJ Goiás. Fiquem até o final, que eu tenho uma novidade para vocês, viu? Também do STF, continuando no STF, reserva de cargos comissionados para servidores na lei orgânica do DF é inconstitucional. Do STF disse que o Supremo Tribunal Federal invalidou a lei orgânica do Distrito Federal que reservava no mínimo 50% de vagas em cargos em comissão na administração distrital para servidores públicos de carreira. Segundo o STF, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade 6585 e declarou inconstitucional este dispositivo da lei orgânica. A ministra Carmen Lúcia, ela lembrou que o STF tem declarado inconstitucionais leis estaduais de iniciativa parlamentar, que tratam do regime jurídico dos servidores públicos, cuja iniciativa é reservada ao chefe do Poder Executivo. Neste caso, segundo a ministra e o governador do DF, que foi o autor da ação, essa lei veio de iniciativa parlamentar. A gente tem, nas nossas competências legislativas, certos tipos de lei que determinam a iniciativa no processo legislativo, que determinam a iniciativa por diferentes pessoas. Por exemplo, se você for tratar da lei da magistratura, se você for tratar da lei da magistratura, a iniciativa competente é do Poder Judiciário. Se você for tratar do Ministério Público, a iniciativa de lei deve partir do próprio Ministério Público. Se você for tratar de cargos, regime de servidores públicos, a iniciativa de lei tem que partir do executivo, ou seja, na figura do governador. Para os demais casos, a iniciativa de lei pode ser parlamentar, mas para alguns aspectos, alguns casos todos, você tem que ter aquela reserva subjetiva, você tem que partir da pessoa correta. Quais os casos eu vou saber que tem reserva de iniciativa? Lendo a Constituição. Então, vocês precisam também ler a Constituição. Se não ler a Constituição, você não vai saber dessas coisas. Por isso que a leitura de lei é tão importante nos seus estudos. Não deixem isso para trás. Show? Última notícia do STF. Estados são titulares do Imposto de Renda sobre Rendimentos pagos diretamente por suas autarquias em funções.
Nós sabemos que na administração direta, nós, fundações, eu falei funções, ó, uma das pessoas da administração indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas privadas, sociedade de economia mista e por aí vai, né? E aí nós temos que, quando o Estado tem uma autarquia, cria lá uma autarquia, a autarquia ela tem que ser criada por lei e ser extinta por lei. Prestem atenção nisso. A autarquia sempre deve ser criada por lei e ser extinta por lei. Neste caso, a autarquia ela tem algumas benesses, né? De, imunidade tributária sobre seus bens, serviços, tem tratamento diferenciado, tudo mais, processual, tem várias benesses da autarquia, né? Não estou lembrando de todas agora, estou acordando ainda. E aí, por unanimidade de voto, mas a autarquia ela tem os seus servidores, né? Faz concurso público, tudo mais, tudo certinho. Tem que fazer, tem que seguir também as regras da administração pública. Tem os benefícios da administração pública e segue as regras da administração pública. Exemplo de fazer licitação e fazer concurso público. E aí ela tem seus servidores. Aí os servidores são pagos e se desconta imposto de renda deles. No caso, a incidência desse imposto de renda vai pertencer ao próprio Estado. Todos os impostos de rendas pagas diretamente pelas autarquias e fundações estaduais pertencem ao Estado. Isso decidiu o plenário do STF. Passado STF, vamos para o STJ. STJ, primeira notícia, diz que inclusão de candidatos aprovados por decisão da Justiça não altera o número de cargos em concurso. Para a primeira turma do STJ, a decisão judicial que manda incluir certo candidato ou um grupo de candidatos entre os aprovados em concurso público não implica alteração do número de vagas oferecidas no certame, o qual continua sendo estabelecido no edital. O que aconteceu? Teve um concurso para médico legista que previa 20 vagas para nomeação imediata e outras 40 para o cadastro de reserva, sendo uma dessas para a pessoa com deficiência. De acordo com o processo, 5 candidatos foram incluídos na lista dos aprovados por força de decisões judiciais. Havendo essa lista de aprovados, essa decisão judicial que incluiu esses candidatos, isso não vai alterar o número de vagas. Por exemplo, não vão passar de 20 vagas para 25, não. Vai ser mantido o mesmo número de vagas previsto no edital. Essa foi a decisão da primeira turma do STJ. Mas STJ, eu vou dar uma dica aqui para vocês, para vocês entrarem no site do STJ e ver lá jurisprudências em tese. Por quê? Porque o STJ consolidou vários entendimentos sobre embargos de divergência. Quem não sabe o que é embargo de divergência está estudando para um certo concurso, que eu vou anunciar daqui a pouco. Fica muito atento a isso, vai lá no STJ, clica lá na jurisprudência e teses e começa a ler os entendimentos que já foram firmados, beleza? Para terminar a STJ, temos mais duas. STJ, sexta turma mantém decisão que negou readequação da pena do empresário Luiz Estevão. Se o juiz da vara de execuções penais só tem competência para examinar a ocorrência da continuidade delitiva quando o réu for condenado de diferentes processos. Se os crimes foram apurados em uma só ação penal, a sentença não pode ser alterada no momento da execução para eventual reconhecimento de concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva. Competência do juiz prolator da condenação, pois isso afrontaria o instituto da coisa julgada. Com esse entendimento unânime, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão monocrática do relator e rejeitou recurso com a qual a defesa do empresário e ex-senador Luiz Estevão pretendia obter a readequação da pena que lhe foi imposta. O que eu falei? Concurso formal, concurso material, continuidade delitiva. O que é isso, bicho? Vamos dar uma lida no Código Penal só para entender certinho o que são esses institutos. Concurso formal, concurso material e continuidade delitiva, que é tão chamado crime continuado, Vamos lá. Segundo o artigo 69 do Código Penal, deixa eu só chegar aqui no artigo 69 para ler ele certinho aqui. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. Isso é o concurso material. O que acontece no concurso material?
você tem mais de uma ação ou omissão e a prática de 2 ou mais crimes. E aí você soma as penas. É a somatória das penas dos crimes que foram praticados. Isso é concurso material. Concurso formal, diferente. Concurso formal é quando o agente, mediante uma ação, uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Neste caso, vai aplicar a mais grave das penas cabíveis, ou ser iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Vou explicar já já. Por exemplo, diferença concurso material. Eu pratiquei um homicídio, saí do homicídio e fui praticar um tráfico e depois fui praticar um roubo. E aí eu fui preso. Neste 3 ações. Vou pegar uma melhor. Peraí, deixa eu pegar uma melhor. Pronto. O traficante que vai passar droga daqui do DF para o Rio de Janeiro e ao passar a droga, ele pratica ao mesmo tempo o tráfico e decide chegar lá e matar um desafeto. Pronto. Praticou 2 ou mais ações e vão se somar a pena do tráfico e a pena do homicídio. Vão somar as penas. Crime formal. Eu vou assaltar um banco e no meu assalto acabo dando um... Não, peraí. Deixa eu fazer isso melhor. Eu vou assaltar um banco e no meu assalto acabo mantendo as pessoas reféns. Aí você tem 2 crimes, né? Você tem o crime do roubo, majorado lá, emprego de arma de fogo e tudo mais, e o cárcere privado. Manteve as pessoas reféns lá em sua posse. Só que foi uma ação apenas. Foi um ato apenas. Qual foi o ato? O assalto. Neste caso, vou pegar a maior das penas e vou aumentar ela de 1/6 até a metade. Aí o que diz a parte final do artigo 70? As penas vão se aplicar cumulativamente, ou seja, vai se aplicar a regra do artigo 69 do concurso material se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Por exemplo, eu cometi um assalto, não tinha nada a ver com o meu assalto e ali no meio do assalto eu decido traficar. Como ele vai fazer isso, eu não sei, mas ele decide traficar. O que acontece? Neste caso, ocorreram desígnios autônomos, ocorreram ações autônomas que vão se aplicar à regra do concurso material e não o concurso formal. E o crime continuado? O crime continuado foi uma benesse que o legislador criou para diminuir a pena do agente, que acontece assim, ó. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira, execução e outros semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Neste caso, aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Crime continuado, para parte da doutrina, é entendido até como causa obrigatória de diminuição de pena, não de aumento de pena, porque senão você vai colocar uma coisa só. O cara, vamos assim, o cara praticou Teve um cara que fez isso, velho, mas eu não lembro o nome dele. Bom, enfim, um assaltante, ele decide fazer vários assaltos hoje, quinta-feira. Quinta-feira, 27 de maio, o cara decide começou assaltando ali na Estrutural, foi da Estrutural pro Guará, do Guará foi pro Parque Shopping, do Parque Shopping foi para outro lugar e daí foi fazendo várias coisas. No mesmo dia. E todos os modus operandi dele era o mesmo fato, as condições eram a mesma, maneira de execução era as mesmas. Neste caso, vai se entender que houve uma continuidade delitiva. Do primeiro assalto até o último assalto, ele está continuando a progressão dele criminosa. Ele está continuando o crime de roubo. Ele quis fazer, apesar de terem sido vários roubos, seria como uma coisa só. Aí vai pegar a pena de um dos crimes, vai pegar a pena de um dos crimes, se idênticas ou a mais graves, e aumentar de 1/6 a 2/3. Qual é a logística de aumento? Depende do quanto ele foi, de quantos crimes ele praticou, quanto ele chegou nessa continuidade, entendeu? Aí tudo isso vai ser pensado na hora de aplicação da pena.
Essas são as diferenças entre concurso material, concurso formal e crime continuado. No caso do STJ, ele entendeu que isso não pode ser discutido em execução penal, em sede de execução penal. Isso tem que ser discutido na sentença de condenação. Nesse caso, não poderia haver a readequação da pena do empresário Luiz Estevam. Show? Última do STJ. Contratação temporária de enfermeiros na pandemia por ordem judicial não configura preterição de cadastro de reserva. Ou seja, se ocorrer um concurso para vagas na saúde de enfermeiro e, mesmo assim, houve contratação temporária sem chamar a galera que estava no cadastro de reserva, não é a mesma coisa. Porque a contratação temporária ela é para atender um interesse público imediato, uma excepcionalidade. O cadastro de reserva, aquele lá para o carro que a galera fez, é outra coisa, já é para integrar os quadros da administração. Então a gente está precisando de profissionais de saúde agora. A gente não tá e por tempo determinado, é feito um processo seletivo simplificado e tudo mais. Isso tudo não é. Às vezes não dá tempo para fazer, né? E aí não dá para contratar imediatamente. Você tem que precisar, para o cargo público efetivo, você precisa simplesmente para atender aquela demanda imediata. Isso não violaria o direito de preterição do cadastro de reserva. Vamos logo que tem que falar rápido. Primeiro, teve uma soldada da PM que ela acusou um tenente-coronel dela, que era o comandante dela, de assédio sexual. E ela relatou também ter havido ameaça de morte e tudo mais. E foi exonerada agora, porque ela decidiu deixar a carreira. No caso dela, a gente tem que tratar alguns assuntos, que é assédio moral, assédio sexual e tudo mais. Lembrando que o Código Penal traz algumas tipificações para isso. Aí ela ela vai entrar com uma ação depois contra o Estado. É possível isso? Você tem que entrar com ação contra a pessoa ou contra o Estado? Contra o Estado. Por quê? Porque é um servidor público agindo em nome... a atuação dele era amparada pela administração pública, né? Não quer dizer que a administração pública corroborava com a atuação dele, mas ele estava na condição de agente público. Neste caso, quando você entra uma ação contra a pessoa que está na condição de servidor público, você deve entrar com ação contra o Estado. O Estado pode, perdendo a ação, pode cobrar dessa pessoa, porque o Estado não corrobora com esse tipo de atitude. E o Estado pode, sei lá, eu como delegado, eu vou lá e dou um tiro no infeliz, por nada. Como delegado, minha atuação como delegado. E aí o cara vai e entra com ação contra o Estado. O Estado perde indenização, sofreu sequelas em decorrência do tiro que tomou e tudo mais. O Estado perde a ação, paga o cara. O Estado, de alguma forma, ele tem como buscar esse ressarcimento perante o servidor que agiu de uma forma errada? Tem. Tem, mas tem que ter. Não é a responsabilidade nesse caso, não é objetiva, igual a responsabilidade estatal. É subjetiva. Então o Estado tem que procurar apresentar todas as nuances de que ocorreu o dolo, negligência, culpa, imperícia e tudo mais, e buscar o ressarcimento perante o seu servidor. Mas isso quem faz é o Estado, a pessoa particular entra contra a administração pública. Notícias agora, as notícias imediatas. Pazu disse que não vai deixar o Exército para a reserva antes do final da CPI. Quais são as alegações dele, por que ele vai fazer isso? Isso não interessa a gente. Mas o que a gente tem que interessar, principalmente quem vai estudar coisas que vai cair, quem vai estar estudando para concursos que cai direito militar, né? Código Penal Militar, Código de Processo Penal Militar, tem que saber que o artigo 54 do regime disciplinar do Exército, quem está fazendo concurso para a área militar, diz que os recursos de uma eventual punição se encerram no comandante do Exército. Ou seja, a galera preocupada se pode haver interferência do Bobo Motoco ou não, nesse caso, a interferência ela pode ocorrer de maneira subjetiva, mas não direta, porque, segundo o artigo 54 do regime disciplinar do Exército, a palavra final é do comandante do Exército. Então, tudo aquilo se esgota no âmbito militar. Beleza? PGR recorre para tentar tirar Moraes da relatoria do processo contra Salles. A PGR recorreu da decisão para a troca de relatoria no inquérito sobre exportação ilegal de madeira que envolve o ministro Ricardo Salles no meio ambiente.
O atual relator do caso é o próprio ministro Alexandre de Moraes. A PGR queria que a ministra Carmen Lúcia assumisse o processo. Não sei como isso vai ser discutido no STF, mas é uma situação até meio estranha do ponto de vista jurídico. E o ministro Alexandre de Moraes, não satisfeito, ele abriu o sigilo do inquérito sobre a atuação de Salles em favor de Madeireira. O inquérito, a investigação estava sob sigilo pela Polícia Federal, pela participação de agentes públicos na exportação ilegal de madeiras e tudo mais. E aí o ministro Alexandre de Moraes afirmou que parte da documentação já havia sido divulgada na semana passada, com a abertura da operação, e não tem porquê a manutenção do sigilo. Então, abriu para todo mundo olhar. E a última notícia é a preocupação de muita gente agora do governo. É que se Bobô Motoca for convocado, Bobô agora é motoca, né? Bobô fica nervoso, vai andar de moto no Rio. Se Bobô Motoca for convocado, ele vai poder prestar depoimento à CPI? O que vai acontecer com isso? Aí o STF vai ter que decidir. Por quê? Porque, primeiro, existe um entendimento da AGU, e isso inclusive já teve um precedente, uma liminar concedida pelo ministro Marco Aurélio. Não, desculpa. Não, tá certo, o ministro Marco Aurélio mesmo. Deixa eu só achar que liminar aqui. Em 2012, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar ao então governador de Goiás, Marconi Perillo, para não ser obrigado a comparecer à CPI do Cachoeira, e explicou que uma CPI não pode obrigar um chefe do Poder Executivo a prestar depoimento no Congresso Nacional, por separação de poderes. Legislativo é uma coisa, executivo é outra. E um poder não pode interferir no outro, apenas aquelas ideias de pesos e contrapesos. Mas ainda tem uma prerrogativa, porque se o caso for parar no STF, pode haver uma outra solução, que é a aplicação do artigo 221 do Código de Processo Penal, que se aplica à CPI. Lembra que a gente falou desde o começo que a CPI ela tem os mesmos poderes de polícia judiciária e tudo mais, a aplicação é do Código de Processo Penal? E o que diz o Código de Processo Penal? Ele diz que o presidente da República deve comparecer perante o juiz se convocado para prestar esclarecimento como testemunha. Só que ele tem a prerrogativa de escolher o dia e horário do interrogatório e também tem a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito, se quiser. Então, mesmo que a convocação do Bobo Motoca, a CPI, pode haver essa aplicação do artigo 221 e ele pode prestar o depoimento por escrito, se for convocado como testemunha. Mas se for convocado como investigado, aí vai dar bronca, porque não há jurisprudência do STF ou não há entendimento da AGU sobre esse caso. Não há histórico de convocação do presidente da República por CPI. Então, o Supremo vai ter que decidir essa banana de dinamite, e sabe Deus como o Supremo vai decidir. Porém, o ministro Alexandre de Moraes, ele decidiu que o presidente não poderia simplesmente não prestar depoimento como queria a AGU. E acrescentou que o plenário do tribunal decidiria qual a forma do interrogatório, se presencial ou por escrito. Só que em 2017 a gente tem um precedente. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele concedeu ao então presidente Michel Temer o direito de prestar depoimento por escrito no inquérito aberto a partir da delação dos executivos da JBS. Então, apesar do Temer ser investigado, Barroso aplicou, por analogia, a regra do Código de Processo Penal para o presidente se manifestar como testemunha. Então, tá aí um emblema jurídico que, bicho, se eu fosse você, eu prestava muita atenção nessa CPI. Eu já tirei umas 5 questões de prova dessa CPI. E essa aí, quando decidirem, vai ser aquela... Vai sair no dizer, eu diria assim, importante, máximo, não sei o que e tudo mais. Então, prestem muita atenção sobre esse futuro aí, sobre os depoimentos que estão vindo, porque isso para sair numa questão é assim, ó. E por último, a novidade que todos esperavam, galera, foi publicado o edital da MP, concurso para promotor de Minas Gerais. Daqui a pouco, mais tarde, eu vou estar publicando no meu Instagram, vai estar lá nos stories para você, saiu o concurso do MP Minas Gerais. Então, fiquem ligados, data da prova objetiva, salvo engano, é em 1º de agosto. E se mantenham firme estudando. Cara,
vai conflitar com a prova da Defensoria Pública da Bahia, viu? Então já fiquem ligados nisso. E saiu a prova. Bom, é isso. Sigam o nosso canal, sigam o Instagram. Vão lá no site, tá? Todos os links estão lá no perfil, livro, site, canal do Instagram e tudo mais. Tá ali no perfil do Instagram, só você clicar ali, ó. Tem um Linktree ali, deixar bonitinho pra vocês. Tem todos os sites. Tira um print, me marquem nos seus prints para eu postar mais tarde também. E para divulgar. Curtam um like lá, depois amanhã ontem eu postei o vídeo de terça-feira. Amanhã provavelmente vou estar postando o vídeo de hoje, ou não. Tudo pode acontecer, né? E é isso. Estudem bastante. Os concursos já estão saindo depois da prova da PF. Eu acho que agora, que foi mantida, né? O STF decidiu pela manutenção da prova. Eu acho que agora todos os concursos que estavam parados vão começar a sair. E este é um bom momento para você ficar firme nos seus estudos. Então, um abraço a todos, boa quinta-feira e até o nosso próximo 6h40, terça-feira, 6h40 da manhã. Beijos!